Boa noite a todos. É hora de nós iniciarmos o nosso trabalho. Solicitamos que desliguem os celulares, se porventura não fizeram ainda. Viemos aqui em busca de ajuda e é preciso que nós entremos na sintonia da espiritualidade que está aqui presente para nos auxiliar. Nós começamos o trabalho com uma prece, onde normalmente recomendamos que se feche os olhos. Precisa fechar? Não, podemos orar de olhos abertos. Mas de olhos fechados talvez consigamos aquela conexão melhor com a espiritualidade, dirigindo o pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados e de estarmos recebendo os ensinamentos do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, nesta casa que nos acolhe e nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos um pouco mais. Que consigamos vibrar nessa sintonia e assim receber aquilo que viemos buscar. Assim, agradecidos, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Nas sextas-feiras, o nosso trabalho ele é diferente dos demais dias, onde nós estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele é oriundo da terceira parte do Livro dos Espíritos, das 10 Morais. Hoje nós estamos estudando um dos capítulos dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. E o título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Então, vejam, nós aqui vamos tentar entender do que nós podemos ou devemos nos ocupar estando do lado de lá e estando aqui. E a primeira pergunta que está nesse capítulo, Kardec pergunta, mas os espíritos têm alguma outra coisa para se melhorar, além de se melhorar pessoalmente? Tem alguma outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? Bem, nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que o objetivo principal da doutrina, ela foi trazida à luz para que nós mudássemos, para nós nos melhorarmos. O autoconhecimento, a transformação moral. Mas aqui nesse capítulo eles falam das ocupações dos espíritos do lado de lá e do lado de cá. Então, qual é a tarefa, qual é o trabalho que é realizado quando nós não estamos encarnados, estamos do lado de lá? E eles nos explicam que os espíritos superiores, eles trabalham em harmonia com o universo. Ou seja, eles são cumpridores da lei de Deus, eles estão em contato com o ser superior, a inteligência suprema, causa primeira. E estou falando disto dos espíritos de primeira ordem, dos espíritos puros. Então eles estão num trabalho contínuo. Os espíritos de luz, os espíritos de primeira ordem trabalham sempre. Eles não descansam, eles estão sempre em alguma atividade. E para eles o trabalho não é penoso, para eles o trabalho é uma gratificação, é algo que eles fazem com amor. Porém, eles estão em sintonia com o Criador, mas os que estão abaixo trabalham também. Cada um de acordo com a sua qualificação, com a sua evolução, com a sua condição de trabalhar. Então, quando nós falamos dos superiores, nós podemos imaginar o que seria se eles não trabalhassem, se eles não tivessem uma atividade. A ociosidade, diz ali, seria um suplício. Quando nós, por exemplo, nos aposentamos ou ficamos sem trabalho, parece que o tempo não passa. O que seria isto para alguém que é um espírito superior? Então eles trabalham com prazer, cada um de acordo com as suas aptidões. Porém,
este capítulo, ele tem diversas questões e eles falam deste trabalho. Só que eles não especificam. A doutrina espírita, ela foi trazida por Kardec lá em 1857 e a complementação das informações de como é o trabalho no plano espiritual foi nos trazido depois, quando Chico nos trouxe as informações por intermédio de André Luiz nos falando do mundo espiritual. Ali nós passamos a ter uma referência, uma informação mais clara de como é o trabalho no plano espiritual. Então, eu não vou ficar fazendo as perguntas e as respostas aqui colocadas, porque elas são bastante semelhantes. Tem trabalho, o trabalho continua, o trabalho está de acordo com o nível, mas vou trazer as informações que André Luiz nos traz. E aí nós lembramos de André Luiz. André Luiz foi médico enquanto esteve encarnado na Terra, e quando ele desencarna, no primeiro momento, ele vai para a zona de sofrimento, do umbral, e quando ele é resgatado, no primeiro momento ele vai para as câmaras de retificação, onde é o local onde os espíritos que são recolhidos, eles ficam se refazendo. Mas depois, quando ele já conseguiu um certo equilíbrio, a coordenadora do nosso lar, ela convida André Luiz a trabalhar na Câmara de Retificação, ajudando aqueles que estavam sendo recolhidos. E ele, no primeiro momento, ele pensa, eu era médico, então eu tenho condições melhores de ajudar aqueles que aqui chegam. Na verdade, a medicina, no plano espiritual, ela é diferente, ela é mais abrangente, ela é para atender o espírito e o corpo sutil, que é o perispírito, e as consequências que ainda o espírito traz das suas encarnações. Então, no primeiro momento, ele não foi trabalhar como médico, mas ele foi trabalhar como auxiliar ali na higienização daquele ambiente, auxiliando aqueles que ali estavam. E ele fica trabalhando sob a supervisão de Tobias. Tobias, isso está relatado em nosso lar, Tobias era o encarregado ali das tarefas, e ele então ali ficava auxiliando. Mas o tempo passou e depois de algum tempo ele é convidado a realizar um trabalho diferente. A Narcisa, que era a encarregada acima do Tobias, diz que, olha, André, tu já amealhaste alguma condição e tu tens condição de fazer um trabalho melhor. Ou seja, vejam, no plano espiritual, o espírito vai também progredindo gradativamente à medida que vai se equilibrando, que vai entrando na sintonia dos trabalhos ali realizados. Então, a Narcisa encaminha ele para o departamento de comunicação. E isso está relatado na segunda obra da coleção André Luiz, Os Mensageiros. O Tobias encaminha, vai junto com André Luiz, falar com Aniceto. Aniceto era o responsável pelo departamento de comunicação. E o Aniceto recebe o André Luiz lá e ele diz assim, ele faz uma advertência. Aqui o trabalho é variado e rigoroso. Variado e rigoroso. Nós estamos aqui para extinguir as vaidades pessoais. Ou seja, aqui não tem ninguém que é estrela, vai ficar se vangloriando das tarefas que faz. Então o trabalho é exigente. E André Luiz, então, vejam, ele de atendido no primeiro momento, no segundo momento como auxiliar do Tobias, e depois ele vai para um trabalho mais amplo no departamento de comunicação. E ali, então, ele vai realizar uma tarefa de atendimento espiritual, onde ele, então, faz parte de uma equipe, ele, Vicente, e uma equipe espiritual, e que vão realizar tarefas junto à Terra, auxiliando a nós encarnados. Então, vejam, André Luiz
era um espírito recém-chegado e que passou algum tempo e já estava progredindo, estava aprendendo, estava evoluindo do lado de lá. Mas vou falar um pouco de um espírito mais elevado. Está também na obra do Nosso Lar, de André Luiz, e trata e fala da ministra veneranda. O Nosso Lar tinha um governador. O governador era, digamos, o ser mais elevado que coordenava todo o Nosso Lar. Mas a ministra veneranda era alguém especial e o governador não tomava decisões sem consultá-la. Ela, por exemplo, organizou toda aquela cidade do Nosso Lar, foi organizado por ela. Na obra fala do Bosque das Águas, que era um recanto, um lugar de natureza, de beleza ímpar, onde os espíritos, quando queriam realizar uma confraternização, ou uma meditação, um descanso, eles se dirigiam para o Bosque das Águas. Ela organizou tudo isso. E ela, a ministra veneranda do Nosso Lar, ela era alguém realmente especial. E ali então conta que inclusive ela, em determinado momento, visitou Jesus nas esferas superiores. Ou seja, para alguém sair do nosso lar, porque o nosso lar é uma cidade, no plano espiritual, ainda próxima à Terra, não é nas esferas superiores, mas a ministra veneranda estava num patamar muito acima. Então ela, em determinado momento, só ela e o governador de Nosso Lar tinham um dia visitado Jesus. E quando alguém perguntava a respeito disto, ela se esquivava, ela não, dentro daquele conceito, aquilo que nós conquistamos, nós não divulgamos, nós não ficamos nos vangloriando. Ela desconversava e dizia, não vou falar a respeito disto. E ela trabalhava no Nosso Lar há 200 anos, mas ela já tinha 1 milhão de horas trabalhadas no plano espiritual. 1 milhão de horas. Será possível? 1 milhão de horas. E ela estava trabalhando nesses trabalhos há mais de 1000 anos pelos corações bem-amados que permaneciam na Terra. Ou seja, a ministra veneranda, ela estava num patamar adiante. Ela trabalhava sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. Ela trabalhava por amor por aqueles que ficaram para trás. Ou seja, muitos de nós que ainda não temos a condição de chegar lá e de sermos iluminados. Hoje nós estamos aqui ouvindo as mensagens, os estudos que André Luiz nos trouxe na coleção de André Luiz, do Nosso Lar, e tendo informações mais claras a respeito disto, nos incentivando a nós buscarmos as nossas atividades, os nossos trabalhos, para nós, quando chegarmos do lado de lá, termos uma condição melhor do que chegamos das outras vezes. Mas eu volto ao Livro dos Espíritos. Então eles têm atribuições especiais, pergunta Kardec. E ele diz sim, porque nós temos que aprender tudo. Ele está falando dos espíritos do lado de lá. Nós temos que aprender tudo. Quando nós falamos da lei de Deus, por exemplo, a lei de Deus é a lei de todos os conhecimentos da ciência, da biologia, da matemática, da física, de tudo que rege o universo. E que nós, homens, não sabemos. Por quanto tempo nós achávamos que a Terra era plana e que o Sol girava ao redor da Terra, e nós fomos descobrindo e vamos aos poucos ampliando esse horizonte de conhecimento. Mas a essência do ensinamento aqui, que eles nos trazem pela doutrina espírita, é um ensinamento moral. Mas do lado de lá, os espíritos se preparam, eles estudam, e eles têm que aprender tudo. Jesus
estava já há 4,5 bilhões de anos atrás numa condição de espírito puro. Nós estamos muito distantes desta caminhada. E Jesus, por exemplo, dizia, eu e o Pai somos um. Ele estava em contato com o Criador. Porém, nós estamos aqui ainda retardatários, às vezes ociosos. E aí, neste capítulo, na 564, eles perguntam, mas tem espírito ocioso do lado de lá? Não quer trabalhar? Pois tem. Do lado de lá tem alguns ociosos, como aqui também tem ociosos. Ah, não, mas eu não vou fazer. Ah, eu não vou no círculo hoje. Ah, me convidaram para fazer a escola, mas eu não vou fazer. Não, mas é muito trabalhoso. Uma vez por semana ter que ir na escola. Eu tenho que estudar o Evangelho, eu tenho que estudar o Livro dos Espíritos. Eu quero só buscar um atendimento e quero resolver o meu problema de saúde. Não, na verdade não é isto. Estar aqui numa sexta-feira buscando atendimento fraterno vai nos ajudar, sem dúvida alguma, mas não é a solução das nossas vidas. A solução das nossas vidas está na nossa mudança e no trabalho que nós realizarmos. Então, existem ociosos lá, mas eles dizem é uma situação temporária, é por um tempo, porque eles vão acordar também e vão se dar conta que não tem jeito, tem que trabalhar, tem que mudar, tem que buscar o conhecimento da ciência e a transformação moral, que é o mais importante, as duas asas que nos elevam aos planos superiores. Mais tarde ou mais cedo vão despertar, porque é com o trabalho e com o estudo é que nós avançamos. Nós estamos aqui buscando conhecimento e tentando trazer esse conhecimento para a nossa atividade, para a nossa vida do dia a dia. Nós não somos espíritas somente dentro da casa espírita. Nós temos o dever de sermos espíritas lá fora, no dia a dia das nossas atividades, dos nossos trabalhos. Num outro momento, numa questão aqui, no capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos, eles perguntam a respeito da arte. Mas tem arte? Se faz arte no plano espiritual? Ora, sem dúvida alguma. Eu falei há pouco do Bosque das Águas, onde aqueles espíritos que estavam lá no nosso lar, na sintonia, em determinado momento se reuniam para ouvir a música sublime que lá alguns executavam e que inebriava e que elevava e tocava os corações daquelas pessoas que lá estavam. Então, sim, a música, a arte, a pintura. E vou me socorrer mais uma vez com André Luiz, que depois de se juntar àquela equipe espiritual do Departamento de Comunicação, eles se dirigem para a Terra, mas entre o nosso lar e a crosta terrestre tinha um posto de socorro. Neste posto de socorro, quem coordenava era um responsável, se chamava Alfredo, e o Alfredo então recebe André Luiz lá naquele posto de socorro, porque o posto de socorro era o primeiro lugar onde os espíritos que vinham das esferas inferiores eram ali colocados e resgatados e ficavam ali num período de recuperação antes de serem levados para o local onde depois eles poderiam receber atendimento. E nesse posto de socorro, André Luiz, conversando com Alfredo, ficou admirado pela sala lá. Tinha uma sala assim com quadros maravilhosos. Quadros maravilhosos. E um deles chamou em especial a atenção dele. Era um quadro representando o martírio de São Diniz. E aí André Luiz disse assim, eu me lembro, eu já vi esse quadro original lá na Terra. Mas eles não são exatamente iguais. Era uma obra de Bonan. Ela retratava esse São Diniz
numa figura exponencial, e André Luiz ficou espantado. A cópia, ele dizia, a cópia que está aqui no posto de socorro, ela é muito mais luminosa, ela é muito mais bonita, ela parece que tem movimentos. Eu vi os originais em Paris, diz André. Alfredo Sassinto está enganado. Está enganado. O original é esse aqui, foi pintado por um artista cristão no século passado na França. E este original está aqui exposto. E este artista, Bonin, em determinado momento da sua vida, desdobrado no plano espiritual, porque nós nos desdobramos durante o sono, nós, na verdade, não dormimos. O corpo dorme, o espírito não dorme. E o artista, então, desdobrado durante o sono, o corpo físico ficou lá dormindo e ele foi visitar o posto de socorro. E ele viu o quadro do Saint-Denis lá. E ele ficou empolgado com a beleza do quadro e ele não sossegou enquanto ele não pintasse o quadro na terra. Então ele fez essa obra e ele nos deixou um legado, só que normalmente nós imaginamos que nós fazemos as obras e a cópia está lá. Não, neste caso o Alfredo explicou, não. Nesse caso, o original está aqui no posto de socorro, mas a cópia está lá. Ela não é tão perfeita como esta que tu estás vendo aqui. Então, eles nos falam que toda a arte é elevada, é sublime na Terra. Nós temos que aprender tudo. O que para nós, às vezes, é sublime, fala que na espiritualidade não passa de uma obra escolar. Ou seja, nós somos ainda muito apegados à matéria, incipientes, e não temos a condição de ver a sublimidade da beleza de que é a vida espiritual. Mas aqui no capítulo, na 573, ele para de falar dos espíritos do plano espiritual e começa a perguntar sobre os espíritos que estão encarnados, ou seja, nós. Qual é a missão de nós que estamos aqui encarnados na Terra que nós temos que realizar? Ora, vamos tentar dar uma passada, uma passagem do que é o nosso planejamento. O André Luiz, falando disso, também diz que quando nós saímos de lá, nós fazemos um plano, um grande plano, mas esse plano, normalmente, ele não é cumprido integralmente. Muito raros dizem ele que se cumpre integralmente. Mas o objetivo é de nós nos instruirmos, de nós aprendermos, de nós crescermos e, com o nosso trabalho, ajudar no crescimento da humanidade, ajudar no progresso dos seres humanos ao nosso redor. Como se faz isto? Ora, materialmente falando, seria melhorar as instituições por meio da nossa atitude ou de meios materiais, por exemplo, sendo bons professores, sendo bons profissionais, sendo bons médicos, não tanto pegado nas coisas do interesse, do ganho, que claro é importante, mas no conjunto da obra de auxiliar a humanidade a progredir. Então vejam que aqueles espíritos mais evoluídos, mais inteligentes, que chegam à Terra para descobrir coisas novas e ajudar na ciência da medicina, por exemplo, eles têm esta aptidão latente e o compromisso deles é realizar essa tarefa. Muitas vezes eles a realizam, mas fica fechado dentro de uma instituição, dentro de uma empresa.
Há poucos dias eu vi uma notícia, tem um medicamento que ajuda crianças ou pessoas com uma certa doença, que eu agora não lembro o nome, mas que o tal do medicamento custa uma fortuna. Uma dose custa 17 milhões. E é um laboratório que detém esta invenção. Então hoje, a comunidade, a humanidade está se organizando e pressionando para que eles liberem esta fórmula para que possa beneficiar. E aí eu vi um comparativo de valores. Esses 17 milhões seria um valor ínfimo, sei lá, de R$50 ou R$200, um valor como nós compramos, sei lá, um medicamento mais comum na nossa farmácia. Mas alguém desenvolveu e ficou com o controle para oferir lucros. Não aconteceu isso na pandemia também, com as vacinas? Algumas foram descobertas, mas o controle ficou aqui para ser cobrado. Então, eles nos falam que essas coisas que nós planejamos devem servir para auxiliar o progresso da humanidade. No campo material, sim. E aqueles que vêm para auxiliar no lado moral, também, muito mais, talvez. Então, o agricultor cultiva a terra e cumpre com a missão. O governante vem para governar, é escolhido pelo povo para realizar um trabalho pelo bem do povo. Então, veja, não estou falando, e muitas vezes eu falo a respeito disso, né? André Luiz, aliás, Emmanuel, falando para o Chico queria saber dos conflitos que o nosso país ainda vive, e Emmanuel diz assim, não, por enquanto não tem lado, não é do lado de cá, não é do lado de lá, é o caminho do meio, o caminho do amor é que nós devemos trilhar. O Brasil é a pátria do Evangelho, o Brasil é o coração do mundo e ainda não caminhamos no caminho do meio, no caminho do amor, nós ainda caminhamos no caminho do conflito. Então os governantes ainda estão sectaristas, atendendo a quem é meu amigo. Infelizmente ainda estamos assim. Então vejam que nós temos missões, essas missões foram dadas, foram planejadas e nós estamos em lugares que nós devemos ou temos o dever de executá-las. Mas vamos buscar uma missão mais próxima a nós. Missão de pai. Missão de pai e de mãe. Que missão é essa? Nós, na nossa família, nós damos oportunidade a um espírito reencarnar e nós proporcionamos a um ser imortal a receber uma vestimenta que é o corpo físico. Mas esse corpo físico nós não somos o corpo físico, nós somos a essência divina. Então nós como pais, nós temos a missão de orientar, de fazer com que esse ser que veio junto de nós, para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele galgue os degraus. E o compromisso, então, vejam, é muito sério, é muito sério. É claro, como pais nós mandamos os nossos filhos para a escola, para o colégio, tem que aprender as letras, tem que aprender a biologia e as coisas da matemática e da física, mas o mais importante é o trabalho do amor, onde os pais exercem nos primeiros anos da vida dos filhos essa tarefa. É claro que à medida que os filhos vão crescendo, antigamente se dizia, bom, passou da adolescência, chegou à maioridade, o filho vai por conta dele. Hoje até falava com amigos assim, hoje meio que o mundo mudou, os filhos não saem mais de casa, eles com 40 anos ainda estão na casa dos pais. Ora, e daqui a pouco os pais partem para o outro lado e ficam desamparados, ficam perdidos, porque não conseguiram encontrar o seu rumo. Então essa tarefa de pai e de mãe, ela é muito importante. E ali diz no Livro dos Espíritos, se eles falharem, eles serão responsáveis. Ou seja, tu assumiste?
o planejamento de receber os filhos. Estes, 1, 2 ou 3, não sei, antigamente eram 10 ou 12, hoje já é 2 ou 1 ou nenhum. As famílias não querem mais ter filhos e está cada vez mais difícil nascer nesse planeta, porque de repente nós nos preocupamos só com a nossa profissão. Mas, voltando à questão, cada um de nós tem uma missão a realizar. O que governa, o que instrui, e tudo isso se encadeia para um fim útil, para alguma coisa, porque o mundo está em transição. O mundo está para se transformar num mundo de regeneração. E essas mudanças estão acontecendo. Hoje, por exemplo, talvez vocês tenham assistido uma parte, nós tivemos o evento da abertura da Olimpíada, e parece assim, pelo menos neste momento, que as nações se juntam numa bandeira diferente do esporte, que não é da França, não é do Brasil. Claro que ainda cada um vai buscar a sua medalha para o seu país, mas quase que irmanados num conjunto só, sem se preocuparem com o conflito. Então vejam que nós temos trabalhos a realizar. A transformação está acontecendo e nós, nas nossas tarefas, talvez ainda estejamos falhando. E os preguiçosos que tinha do lado de lá, tem aqui também. E aí diz assim, são pobres seres que nós precisamos lamentar. Se nós nos sentamos na cadeira e ficamos esperando que as coisas caem do céu, elas não caem. Os milagres não existem, não acontecem. A transformação e o trabalho é nosso. Nós é que vamos galgar os degraus, nós é que temos que realizar a tarefa. E aí, mais tarde, vão lamentar o tempo perdido. Vão chegar do lado de lá, como conta na obra Os Mensageiros também, quando ouviam o Telésforo lá falando, e eles choravam porque não tinham cumprido. Então agora nós temos missões, ou nós tínhamos missões e temos missões a serem realizadas. E os benfeitores, eles estão ao nosso lado, eles não nos abandonam. Nesse capítulo fala também, é missão de espíritos que estão no plano espiritual, alguns deles, a tarefa deles é acompanhar alguém que está encarnado, alguém que seja próximo ao coração, alguém que seja com quem eles têm afinidade. Normalmente um espírito um pouco mais elevado do que nós, mas que nos acompanha. Ah, mas então eu tenho um amigo que está constantemente... Não, constantemente não, porque aí seria também uma chateação para ele, porque ficar 24 horas ou 48 horas ou uma vida toda grudado em alguém, não, ele nos acompanha. Quando nós entramos na sintonia do bem, ele nos ajuda. Quando nós nos perdemos no caminho, ele nos dá um tempo. Olha, de repente vem aquela ideia, mas eu tinha que fazer diferente, eu não devia estar fazendo isso. Eu já sou espírita, como é que eu penso uma coisa dessas? Mas eu tenho raiva dele ainda, e ainda... Nós vibramos nisso e eles continuam. Olha que tu planejou, vai fazer direito. Mas se eu persistir no mal, se eu persistir na ruindade, às vezes eles nos dão um tempo, se afastam, para que nós soframos as consequências da nossa loucura, dos nossos desatinos. Eles nos dão um tempo. E aí, de repente, eu sinto aquela dor, eu sinto aquele problema, eu sinto aquelas dificuldades. Aí diz assim, vai lá no Círculo da Luz, pede um atendimento de emergência, pede um atendimento fraterno, pede uma ajuda, quem sabe, vão te recomendar 7 passes, 7 desobsessão, vai fazer o Evangelho no lar. Vai fazer o Evangelho no lar. Evangelho no lar, nós fazemos. Então, nós chegamos à doutrina, sabemos desse compromisso, temos responsabilidade em relação a isto. Estamos fazendo tudo? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu tenho um amigo que diz assim,
Ah, não, eu tô fazendo o meu máximo, mais do que isso não dá. Bom, se é teu máximo, tudo bem, mas o máximo que tu planejaste, talvez não seja esse. Estás encarnado ainda? Já tenho 70, já tenho 60, já tenho 80? Cada momento, cada segundo, cada dia, cada hora é importante. Aproveitemos para trabalhar no bem e de fazer melhor. Então, nós que chegamos à doutrina espírita, será que a nossa missão é diferente? Aqui estava falando da missão genérica do professor, do governante, dos pais de uma maneira geral. E aqui eu vou pegar um dos itens que está no Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas. Tem mensagem de Erasto lá. E o Erasto, então, está falando. Ele diz que existe uma tempestade. O ruído da tempestade está chegando. Está falando de forma figurada. Porque no Livro dos Espíritos diz que os tempos são chegados e que os maus serão excluídos. Aqueles que se comprazem no mal, aqueles assim, eu matei, eu piso em cima, desgraçado, morreu. Isso é maldade. Ou se eu sou governante e jogo bombas em cima de uma creche, em cima de um hospital, em cima de um... Eu estou no mal, Então esses espíritos, se não despertarem ainda enquanto estão aqui, vão reencarnar no mundo primitivo, como a Terra era há 4.000, 5.000, 10.000 anos atrás, como os caperinos que vieram da constelação de Cocheiro reencarnaram na Terra, deram origem ao povo hebreu, ao egípcio e tantos outros, que não estavam na sintonia do planeta, da morada que eles estavam. Então, nós que estamos na casa espírita, certamente não seremos excluídos. Não vamos ser excluídos, porque nós não nos comprazemos no mal. Nós ainda temos resquícios do mal dentro de nós em alguns momentos, quando pensamos ou até eventualmente agimos, mas nós já estamos no caminho. Nós já temos a doutrina, nós temos a fé raciocinada, ela nos dá suporte, nós compreendemos a continuidade da vida, não é algo que diz assim, não, mas se eu acredito em Jesus eu vou para o céu. Não, a nossa condição é diferente. É claro que, estando aqui, nos gera um compromisso, missão, estudar. Em primeiro lugar é saber a respeito da doutrina espírita. A doutrina espírita é a fé raciocinada. As obras da codificação, o Livro dos Espíritos, são 1.018, 1.019 perguntas e respostas, e que depois deram origem aos 4 livros que complementam os 5 da codificação, e que depois André Luiz e Emmanuel e tantos outros trouxeram para abranger ou dar uma visão mais ampla da vida espiritual. Então nós temos compromisso, sim. E quanto mais nos soubermos, mais aumenta a nossa responsabilidade. Porque nas vezes anteriores nós chegava lá e eu dizia assim, mas eu não sabia, ninguém me falou, então, por que vocês não me falaram que eu tinha que estudar o Evangelho de Jesus? Mas tinha igreja lá no teu tempo. Não existia doutrina, mas tinha igreja. Apesar de ter algumas distorções, eles falavam do amor de Jesus. O amor de Jesus é universal. Todas as igrejas falam de amor. Mas por que não fizeram? Mas eu não sabia. Então volta lá e começa de novo. E nós voltamos. E aqui ele nos fala que esse processo de crescimento espiritual, ele vai se ampliando com o aumento da nossa percepção do mundo espiritualidade. Ou seja, a mediunidade, ela nos faculta a ter acesso, a perceber melhor as coisas do lado de lá.
Eu estava fazendo, e às vezes nós não nos damos conta no primeiro momento, nós achamos, não, mas eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não percebo nada disto. Vocês que assistiram a minha palestra da quarta-feira, terça-feira, de quarta para quarta-feira, meu nariz começou a correr. Corria incessantemente, corria. Eu andava com lenço aqui. Às 3 horas eu comecei a falar lá em cima, meu nariz parou. Eu falei 1 hora no trabalho de desobsessão, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nariz não pingou uma vez. Eu encerrei às 16 horas, ele voltou a pingar. Ou seja, o meu amigo espiritual estava ali me ajudando e parando com essa coisa que ia me perturbar, que eu não ia conseguir fazer o trabalho. Então eles estão ao nosso lado constantemente. Então ele aqui, o Erasto, disse assim, ele está nos chamando, todos são chamados, todos são convocados a divulgar a palavra divina. E como é que nós fazemos isto? Primeiro estudando, depois vivenciando. E ele diz mais, os bons amigos vos auxiliarão. Aqueles que eu estava falando, deste amigo que está comigo, que eu não dou manifestação no nosso grupo mediúnico, mas quando eu estou aqui falando, provavelmente ele está do meu lado, me inspirando, me dando tranquilidade para que eu faça um bom trabalho. Então ele nos convoca a esclarecer e a consolar. Então, vocês que estão chegando, tem alguém chegando pela primeira vez na nossa casa? Não, são todos frequentadores, vêm aqui de vez em quando, estão buscando ajuda. Mas, num trabalho mais amplo, normalmente tem 1, 2, 3, 5 que estão chegando pela primeira vez. E nós, então, temos que falar a respeito disto, porque o ensinamento que entra por esse ouvido e sai pelo outro, ele daqui a pouco se perde. Mas quando eu leio, eu sublinho, eu questiono, eu pergunto, me inscrevo na escola, participo de um grupo de estudos e começo a vivenciar isso, eu passo a ser referência. As pessoas às vezes olham, mas tu era muito diferente no passado, provavelmente aconteça com vocês também. Nós éramos diferentes, nós estamos gradativamente melhorando. Ainda queremos ajuda, que os espíritos nos energizem. Ainda precisamos, somos frágeis. Mas, gradativamente, nós vamos nos libertando disto. Então, ele nos convoca a esclarecer e a consolar. Ele fala da fraternidade, da esperança, da paz. E nós olhamos para o mundo, ainda tem guerra. Aliás, não tem um dia, há muito tempo que não tem guerra. Agora tem, há 1 ano, tem a guerra da Ucrânia, a guerra dos judeus lá. Mas antes disso, sempre teve guerra em algum lugar. Inferioridade moral, inferioridade ainda do conflito. E isso causa o quê? Nos causa dificuldades na nossa caminhada, nos causa desajustamentos, nos causa doenças. O nosso objetivo é ser saudável, é ser feliz, é estar em sintonia com o bem. Esta é a grande missão. E nós fazemos guerra das bombas e fazemos guerra da fome. Guerra da fome. Quantos e quantos não têm o que comer? Então existem organismos como Fraternidade Sem Fronteiras, como Médicos Sem Fronteiras, como outras organizações da ONU, que ajudam os países necessitados a auxiliar aqueles que têm menos. Então vejam, o nosso contato com o lado de lá, ele gradativamente tende a aumentar, à medida que nós formos crescendo, porque Jesus, quando subia na montanha, ele disse assim, o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Então, ele tinha a mediunidade absoluta. Nós tivemos médiums entre nós que são exemplos, como Chico, por exemplo, ou Divaldo, que tem inúmeros trabalhos, inúmeras obras com a Joana, e que tem uma mediunidade aflorada,
Chico, por exemplo, entrava alguém que ele nunca tinha visto, ele chamava: ô Carlos, vem aqui, eu quero conversar contigo, tu estás com problema, nós vamos aqui te auxiliar. Mas eu não dei meu nome para ninguém, eu não falei para ninguém que eu tinha, mas o Chico estava assessorado pela equipe espiritual e ele sabia. As cabines de atendimento fraterno, elas trabalham também com equipes espirituais. Mas nós ainda estamos buscando a salvação do lado de fora. É preciso buscá-la dentro de nós. Eu já disse isso, a doutrina espírita nos trouxe a fé raciocinada, lógica, racional, clara, cristalina. E ela responde às nossas perguntas. Esta fé é a fé que remove montanhas. As montanhas da nossa imperfeição moral, as montanhas do nosso egoísmo. E ele nos convoca a removê-las. Ide, levai a palavra divina. Os grandes, os orgulhosos a desprezarão. Mas, como nós talvez tenhamos feito tantas e tantas vezes. Porém, hoje nós estamos aqui. Quem foram aqueles que aceitaram a palavra de Jesus quando ele esteve entre nós? Foram os doutores da lei, do Sinédrio? Não, rejeitaram. Eles não quiseram saber, não era Jesus, não era o líder que eles esperavam. E Jesus foi falar a quem? Aos simples, aos humildes, no Sermão da Montanha, da Bem-aventurança. Então vejam que, enquanto nós estivermos no patamar achando que nós somos o suprassumo de todas as coisas, nós continuamos com os pés na lama, presos, e não conseguimos voar mais alto. Neste capítulo da missão dos espíritas, tem uma pergunta no final, assim, diz assim, atenção, entre os chamados para a doutrina espírita, muitos se transviaram, muitos se perderam. E isto está confirmado na obra Mensageiros, que eu já citei. Espíritas, espíritos, sofrendo no umbral. E como é que eles se reconhecem? Os verdadeiros espíritas, os bons espíritas. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Os bons espíritas, a missão dos espíritas que estão no caminho, serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Mas qual é mesmo a verdadeira caridade? Aliás, a nossa casa recolhe mantimentos para o rancho, distribui para as famílias necessitadas. Se vocês quiserem contribuir, não é obrigado, mas podem contribuir sim, fazendo uma doação, uma contribuição, e é distribuído para aqueles que não têm o que comer. Mas isso é a verdadeira caridade? Não. A verdadeira caridade é a benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todos indistintamente. Daquilo que Jesus falava há 2000 anos, todos somos irmãos. Mas eu não gosto daquele, porque ele não é do meu time, não é do meu partido, ele não é da minha cor, ele é pobre. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, mas eu fico apontando o defeito do outro. Tu viu só o que ele fez? É brincadeira. Mas eu não olho no espelho e não olho para a minha cara daquilo que eu faço. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não, mas aquilo que ele me fez não tem perdão. Mas é
A verdadeira caridade é perdão incondicional. Isso significa que eu vou esquecer, que eu não vou me lembrar? Não, eu vou lembrar que ele fez, mas eu perdoei, porque se eu não perdoar, isso me faz mal, me prejudica. E o Evangelho diz que depois de perdoar ainda tem que reconciliar, porque talvez aquele que me ofendeu estava muito magoado comigo e não quer reconciliação nenhuma. Mas talvez eu encontre um dia em algum lugar onde ele esteja muito necessitado de ajuda e eu chegue lá e possa estender a mão, e aí ele vai perceber que, na verdade, eu mudei. Eu mudei, e aquele que um dia o ofendeu ou que o magoou não está mais aqui, porque agora eu estou num caminho diferente, porque hoje estou no caminho daquilo que Jesus me ensinou. Então vejam que a tarefa dos que se perderam, mas os que não se perderam, ela está aí à nossa frente. Mas diz mais: reconhecê-los eis pelo número de aflitos que consolarem, e pelo amor ao próximo, pela abnegação, porque seguirão a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Ou como está lá nos 10 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar a mim em primeiro lugar, porque se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não valorizo a minha vida, a minha oportunidade, e eu procuro crescer, eu não estou me amando. Então, estes serão os escolhidos, diz no capítulo, porque serão vitoriosos. Mas aqueles que falseiam essas verdades para fazer um degrau da sua vaidade e da sua ambição, esses serão cobrados. E ali ele diz: então se aproxima o tempo em que as coisas anunciadas se cumprirão. Os tempos são chegados. Então, resumindo, todos nós temos as nossas tarefas, os nossos planos, os nossos compromissos, e nós somos responsáveis por elas. O tamanho desta missão é proporcional ao crescimento espiritual de cada um. Na verdade, assim, nós somos diferentes, mas somos mais ou menos parecidos, porque estamos encarnados num mundo de expiação e de provas, que ainda predomina o mal, mas que tende a deixar de ser um mundo de expiação e de provas, porque os do bem começarão a falar mais alto, e nós fazemos parte do contingente dos trabalhadores da última hora que tem o dever, o compromisso de fazer diferente. Então, se eu tinha um grande plano, mas eu não estou fazendo, ainda é tempo. Ainda é tempo. Tenho 70, tenho 80, não importa, ainda é tempo. E eles falam que alguns desses espíritos, as suas missões, percorrem os mundos e se preparam para a volta. Aliás, estão voltando hoje para auxiliar nesse processo da mudança para o mundo novo. Estão voltando espíritos mais preparados, mais evoluídos e que estão encarnados com a missão de auxiliar nesse processo de transformação. Inclusive, se tinha informações de que Chico, nos últimos momentos do tempo dele na Terra, de que Emmanuel teria reencarnado, ou estaria reencarnando. Se nós lemos alguma obra de Emmanuel, por intermédio de Chico, nós vemos um senador, em algum momento o senador Públio Lentulus, que está lá na obra histórica contada há 2000 anos, há 50 anos depois, quando ele foi Nestório, foi um escravo, mas que se refez e veio como um amigo espiritual de Chico na encarnação dele e nos trouxe um manancial de informações maravilhoso.
e que Emmanuel não era um espírito da primeira ordem, era um espírito que precisava reencarnar ainda. E que ele estaria reencarnando no Brasil. Nós ficamos buscando, mas quem será ele? Onde ele não apareceu por enquanto, eu não consigo identificar. Ele seria alguém que iria para a área da educação? Eu não sei, tem alguns jovens que eu vejo falando sobre a doutrina, que talvez não seja educação formal, mas seja a educação do sentimento. Mas eu não ouso dizer um nome daquilo que eu penso. Como eu digo hoje, porque para mim é uma informação que foi trazida com confiabilidade pela doutora Marlene, que Chico era a reencarnação de Kardec. Kardec, quando desencarna, recebe a informação que ele deveria voltar para completar a obra. E ele vem, primeiro, nos 90 anos dele aqui na Terra, não se falava, mas a doutora Marlene, que conviveu com Chico, ela escreveu o livro depois e disse assim, nós estávamos juntos lá, ela era uma das que participou na codificação junto com Kardec. Estavam juntos aqui, realizando a tarefa complementar de trazer as informações. Então, vejam que esses espíritos que estão aí vindo e que não querem mais comer carne porque faz mal, porque não aceitam que se jogue o lixo não reciclável no bueiro, que não aceitam uma série de coisas que poluem a nossa morada, porque vai ficar difícil nós respirarmos se continuarmos poluindo como estamos fazendo. Então eles estão vindo e vão ajudar. Nós não estamos nesse patamar, nós estamos aqui meio perdidos ainda, mas estamos no caminho. Estamos no caminho. Temos esta oportunidade especial. Esta casa é uma casa-escola. O objetivo da doutrina é esclarecer e consolar aquilo que Jesus falava também. E nós, só para referir, no final, nós estamos chegando no final do nosso trabalho, nós estamos construindo uma escola. Esta obra está ali na frente, está já concretada, fazendo tijolos, vamos botar o telhado, mas não tem o recurso suficiente ainda. Estamos fazendo campanha. Aqueles que quiserem contribuir, podem doar, passar na secretaria e dizer, olha, eu quero contribuir com R$10, com R$20 para construir a escola. Mas eu não preciso de escola nenhuma, eu já estou velho, eu já fiz escola, eu não tenho mais escola para fazer. Mas, quando eu voltar, daqui a 50 ou 100 anos, onde é que eu vou reencarnar? Eu prefiro que seja aqui no Rio Grande do Sul. Aí alguém vai lá, vamos fazer a escola lá, a escola Sadi Soares Salatino, é uma escola muito boa, estuda a doutrina espírita, e nós vamos frequentar a escola. Então, estamos aceitando doações. É obrigado? Não, não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Nós doamos aquilo que nós estamos dispostos a doar. Então, vejam que nós temos tarefas, nós temos ocupações, nós temos missões. Teremos missões do lado de lá, porque provavelmente, quando nós chegarmos lá agora, eu não vou dizer mais que eu sabia, eu não fiz tudo porque eu não conseguia ainda, mas me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Nós vamos planejar e vamos voltar de novo. E vamos voltar para cá e vamos continuar mais uma e mais uma e mais uma, até o dia que nós chegarmos à condição de Jesus. Mas isso está muito longe. Está longe. Centenas ou milhares de encarnações, não importa. Um dia nós chegaremos. Não tem ninguém abandonado, não tem ninguém desassistido. Todos serão escolhidos, todos serão chamados. Basta que nós trabalhemos melhor. Por que nós temos que trabalhar melhor? Porque eu quero ser feliz. Vocês querem ser felizes? Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Vou levantar as duas, pode levantar os pés também. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser saudáveis.
Por que não somos? Porque ainda não conseguimos. Porque estamos vibrando ainda numa vibração diferente. Mas nós estamos no caminho. É isso. Vamos ao nosso passo, então? Mais uma vez, com o pensamento voltado a Deus, a Jesus e a esses amigos. Aquele nosso amigo especial que nos acompanha. Vamos dizer, obrigado. Obrigado, amigo, por estar junto de nós, nos ajudando. Então, neste momento do passe, os bons amigos protetores dessa casa fazem cair sobre nós a luz divina do Mestre Jesus, a luz do amor que inunda os nossos corações, que nos toca a alma, o espírito, a nossa essência divina, que nos faz despertar, que faz brotar a semente na terra fértil. Que essa luz me energize, que me faça descobrir e vivenciar estas lições, para que eu consiga cada vez mais ser um daqueles que fazem a verdadeira caridade, que a ensinarão e a praticarão. Então nós que estamos aqui recebendo esta graça, somos imensamente gratos. Oramos por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos e quem sabe pelos inimigos também, porque um dia voltarão a ser amigos. Então nós estamos aqui, sim, buscando identificar a nossa missão, a nossa tarefa e realizá-la da melhor maneira possível, porque eu quero ser saudável, porque eu quero ser feliz. E essas energias do passe me ajudam a me equilibrar e a realizar melhor esta tarefa. Muita paz, muita luz, e o passe foi aplicado. Que assim seja.